Boa noite, queridos. Nós estamos estudando uma série de mensagens em Gênesis e desde o capítulo 12 nós temos acompanhado a história então da redenção de Deus para o homem por meio de Abraão e da sua família. Abraão, que se matriculou na escola da fé aos 75 anos de idade, quando ele teve Isaque, ele já estava com 100 anos de idade e agora, com o seu filho crescido, Abraão continuava passando por experiências com Deus. Por isso, a primeira lição que nós vamos tirar aqui, aprender na história de hoje, é que nós nunca estaremos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para aprendermos então novas verdades a respeito do nosso Deus e dos seus planos para as nossas vidas. Eu sei que se você já tem muitos anos de cristão, talvez você esteja num momento da vida, é possível, que você pense, puxa, eu estou cansado de aprender e de errar e aprender coisas novas e não conseguir viver o padrão de Deus. Mas quando nós paramos de aprender, nós deixamos de crescer. E quando nós deixamos de crescer, nós paramos de viver para a glória de Deus. Deu para entender? Então, eu vou repetir, Quando nós paramos de aprender, nós deixamos de crescer. E quando deixamos de crescer, paramos de viver para a glória do nosso Deus. Um filósofo alemão escreveu uma certa vez, que os primeiros 40 anos da vida escrevem o texto da nossa vida, a história da nossa vida. E os 40 anos que vêm depois apresentam o comentário, ou seja, a explicação daquela primeira metade da vida que foi escrita. Claro que para o cristão isso não é uma verdade. Para nós cristãos, nada disso, nada da nossa vida tem a ver com idade, mas sim com maturidade. Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, não importa se eu sou um jovem, um adolescente, uma criança, ou se eu já estou na terceira idade. A minha história será escrita a partir daquilo que eu conheço e sigo da palavra de Deus. Tudo isso tem a ver com maturidade espiritual e não com idade cronológica. No nosso texto, ou na nossa história de vida, e também no comentário da nossa vida, tudo isso deve ser olhado à luz da palavra de Deus, deve ser regido pelas Escrituras. E eu digo isso porque lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, nós lemos que o justo viverá pela fé, por esse conjunto de doutrinas que as Escrituras nos traz. O comentário já está escrito na palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a sua instrução a cada dia. É triste dizer, mas algumas pessoas não entendem a verdade sobre a vida. Nem o texto, nem o comentário. Não entendem porque buscam explicações fora do manual de fabricante, que é a palavra de Deus. No texto de hoje, Gênesis 22, capítulo 22, ali a gente tem o registro da maior prova pela qual Abraão teve que passar em sua vida. É verdade que esse texto também aponta para o sacrifício de Cristo por causa do nosso pecado, mas a principal lição para nós aqui hoje é sobre a fé obediente de Abraão, que suportou tão grande provação. Abraão nos ensina como encarar como encarar e tratar, tantas provas ao longo da nossa vida. E ele nos ensina como fazer isso de maneira que glorifique o nosso Deus. Vamos então aprender com ele, 3 grandes lições a respeito das provações. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 22, versos 1 a 14. Gênesis 22, 1 a 14. E a palavra de Deus nos diz assim:
Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Até aqui a palavra de Deus. O texto que vai nos ensinar sobre como Abraão encarou essa que é talvez provavelmente a maior prova da sua vida. Nós vamos aprender como nós podemos lidar nos dias de hoje com as provações pelas quais temos passado. Mas antes disso, vamos orar e pedir a direção do nosso Deus durante esse tempo de pregação da sua palavra. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos por mais esse momento juntos diante da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou tudo aquilo que nós precisamos saber para nos relacionarmos com o Senhor, para glorificarmos o teu nome. O Senhor deixou escrito para nós na tua palavra. E agora, Senhor, eu te peço para que a tua palavra seja pregada da maneira que o Senhor mesmo planejou, que a tua vontade seja revelada a nós nessa noite, e que nada possa nos atrapalhar, Senhor, para que a gente conheça um pouco mais dos seus planos para nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito fale conosco através dessa história de Abraão. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Abraão então vai nos ensinar, como eu vinha dizendo, como encarar e tratar as provas da nossa vida de uma maneira que glorifique a Deus. Nós vamos então aprender com ele essas 3 grandes lições a respeito da provação. E a primeira delas, a lição sobre a provação é: espere que Deus lhe mande provas. Tirei isso dos versículos 1 e 2. Vamos ler novamente. Gênesis 22, 1 e 2 diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse para Abraão, ele chama Abraão, e Abraão responde: Eis-me aqui. E aí Deus diz, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. Na escola da fé,
nós precisamos periodicamente passar por provas, de forma que não tem outra maneira, né, da gente ficar sabendo como é que nós estamos com Deus na nossa vida espiritual, a não ser dessa maneira, né, passando por provas. Abraão, ao longo da sua peregrinação, ele foi constantemente provado, né? Nós temos estudado isso. Você se lembra, né? Primeiro ele foi provado a prova da família, né? Quando ele teve que deixar os seus parentes lá em Ur e sair da sua terra, dar esse passo de fé indo para uma terra desconhecida, lá em Gênesis 11, 12, né? Depois ele enfrentou a prova da fome e nessa prova ele reprovou, porque ele duvidou que Deus ia prover para ele ali onde ele estava e foi até o Egito buscar comida. Depois ele foi provado mais uma vez, e essa prova, né, quando ele volta, né, para a terra, é a prova do altruísmo, né, porque ele permitiu que Ló escolhesse a terra onde iria habitar, e agora ele não estava mais preocupado com a sua provisão, ele já entendeu que Deus o sustentaria, em Gênesis 13. Abraão também passou pela prova de guerra, ele teve que lutar com aqueles reis do norte que levaram seu sobrinho Ló. Ele enfrentou essa prova. Depois, mais uma vez, ele é reprovado por Deus quando, na sua primeira paternidade, ele segue o conselho de Sara, duvidando, né, da promessa de Deus, achando que a promessa de Deus demorava para ser cumprida, e se deitando assim com Agar, a escrava, no capítulo 16 de Gênesis. Mas quando chegou o momento dele colocar Ismael para fora de casa, Abraão passou nessa prova da despedida, que tem a ver com uma prova de obediência, porque Deus mesmo falou, né? Faça tudo aquilo que Sara está pedindo para você fazer, já no capítulo 21 de Gênesis. Nem toda experiência difícil na vida necessariamente é um teste pessoal dado por Deus, mas eu creio que qualquer experiência pode se tornar numa prova ou uma tentação, ou é uma prova que vem de Deus ou uma tentação, depende de como nós vamos lidar com ela. Veja o que Tiago diz a respeito de tentação, lá em Tiago, capítulo 1, versos 12 a 16. Tiago 1, 12 a 16. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Muitas vezes é nossa própria desobediência que nos leva ao pecado e nos leva então ao cansaço e à decepção. O pecado nos leva a essas coisas, provocado por nós mesmos. Não foi isso que aconteceu com Abraão, né? Quando ele foge para o Egito, foi ele que se colocou naquela situação, né? Buscando alimento, deixando de confiar em Deus. Depois da segunda vez, né? Lá no capítulo 20, quando ele vai para Gerar, mais uma vez Abraão ali se coloca numa situação de mentira perante Abimeleque, né? E a pergunta para nós nessa noite é: em que situações você tem se colocado na sua vida, né? Hoje, que se tornaram fontes de provação para você? Pense um pouquinho. Em que situações você mesmo se colocou e hoje você reconhece
tem te colocado em situações de provação. Um emprego que você não deveria ter aceitado, um relacionamento que você começou da maneira errada, uma decisão que você tomou sem consultar a Deus. Em que situação você mesmo se colocou? Diferente disso, é verdade que às vezes o nosso sofrimento é simplesmente parte normal da nossa vida. Por exemplo, quando nós envelhecemos, existem provações que vêm com a idade. Quando amigos e parentes se mudam para um lugar distante, isso gera um desconforto, uma tristeza muitas vezes em nossas vidas. Quando a vida ao nosso redor muda, como nessa situação do Covid, que nós não nos colocamos aí, momentos em que a gente precisa se adaptar, mesmo que tudo isso seja doloroso. Mas, queridos, nós precisamos então aprender a distinguir entre tentações e provações. As tentações vêm desses desejos internos, dentro de nós, como a gente leu ali em Tiago, não é? Enquanto que provações vêm do Senhor, tem o propósito específico de cumprir alguma coisa dentro do plano de Deus, como a gente acabou de ler, né? A tentação vem do nosso interior, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, uma coisa interna. As tentações, elas são usadas pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós. Já as provações são usadas, dadas por Deus, né? E usadas pelo Espírito Santo para extrair de nós o que há de melhor. Em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, nós lemos a respeito disso. Tiago 1, versos 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, as tentações muitas vezes parecem lógicas, enquanto que provações não parecem fazer sentido nenhum. Veja no exemplo de hoje, essa provação dada a Abraão. Por que Deus daria um filho já na velhice de Abraão, contrariando toda a ordem natural das coisas, né? Abraão já com 100 anos, Sara com 90. Por que ele faria isso e depois pediria para que Abraão matasse o seu próprio filho? Todos os cristãos são tentados pelo mal, né? E todos eles são também provados por Deus, de forma que tentação tantas vezes são parecidas, né? Nós temos as mesmas fontes de tentação na vida, né? É o mundo, a nossa própria carne e Satanás, né? São fontes de tentação para nós. Mas as provações que vêm de Deus, elas acontecem na nossa vida de maneira única, porque cada um de nós é diferente. E Deus tem um propósito, está tratando conosco de maneira individual, cada um de nós. E ainda que essas provações vindas de Deus sejam distintas para mim e para você, de uma coisa nós podemos ter certeza: uma promessa Deus nos faz. E essa promessa é aquela que eu gosto de citar sempre, que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou provação. A palavra aí pode ser traduzida pelas duas coisas. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus jamais pediu, por exemplo, para Ló passar pelas mesmas provas que ele pediu para Abraão.
Ló foi tentado pelo mundo, pela carne, mas jamais alcançou essa maturidade que Abraão alcançou. Por isso, o fato de Deus nos mandar aprovações deve ser um motivo de alegria para nós, porque é sinal de que Deus está querendo nos levar para um novo estágio na escola da fé. Ele quer nos provar para que a gente seja aprovado e assim a gente passe então para um novo estágio na escola da fé. Deus jamais envia uma prova para nós até que Ele saiba que nós estejamos preparados para passar por ela, não é? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Quais as provas que o Senhor tem permitido que você passe no momento? É a quarentena que se estende? É um problema de saúde? O dinheiro que parece que não dá? É um relacionamento complicado? É um imóvel que você não vende? Um casamento que teve que ser desmarcado ou adiado por causa da pandemia? Um filho que se afasta de Deus? Quais as provas que o Senhor tem permitido que você passe no momento? O que Deus tem permitido que aconteça na sua vida para que você seja aprovado por Ele, para que a sua fé seja testada mais uma vez. Na história de hoje, nós aprendemos que nós devemos esperar provas de Deus, porque isso faz parte normal do plano de Deus para nós, para nos aperfeiçoar e também nos aprovar. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que nós devemos focar nas promessas e não nas circunstâncias. Dá uma olhada comigo de novo em Gênesis capítulo 22, versos 3 a 5. A palavra de Deus diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, o seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja como Abraão se mostra confiante aqui. A nossa fé, ela não é provada de fato, até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável, para esperar aquilo que parece impossível de acontecer. Aí sim nós estamos sendo provados de verdade. Olha para as Escrituras. Quando a gente olha para a Bíblia, as várias histórias, nós vemos esses exemplos de homens que foram provados e tiveram que se manter firmes na promessa de Deus. Pense em José, quando ele estava na prisão. Pense em Moisés, diante do Mar Vermelho. Pense em Davi, quando se escondeu numa caverna de Saul, com medo de perder sua vida. Ou ainda, pense em Jesus, quando se entregou naquela cruz do Calvário. A lição que nós aprendemos com estes homens todos e com o Senhor Jesus é a mesma. É a importância de vivermos pelas promessas e não baseado nas circunstâncias da vida. Pense em como foi um absurdo o pedido de Deus para Abraão. Isaque, que era o seu único filho, era o futuro dessa aliança prometida e concedida por Deus. Isaque era o filho do milagre, o presente divino para Abraão e Sara em resposta à sua fé. Abraão e Sara amavam Isaque profundamente e eles não viam futuro sem aquele filho. Quando Deus pediu a Abraão para oferecer o seu filho em sacrifício, ele estava testando de maneira profunda a fé de Abraão. Ele estava testando a sua fé, a sua esperança e o seu amor para com Deus. Deus queria saber se Abraão o tinha
tinha o próprio Deus, né, como a primeira coisa na sua vida, o colocava em primeiro lugar em sua vida. O que Deus tem pedido para você sacrificar por Ele? Como Ele tem provado o seu compromisso para com Ele? Como você tem reagido a essas provações vindas de Deus? Em obediência, como Abraão? Ou relutante, amargurado, desesperado? Quando Deus nos manda uma provação, normalmente a nossa primeira reação é perguntar: por que, Senhor? Por que comigo? Geralmente nós queremos de Deus uma explicação. E é claro que no fundo nós sabemos que Deus tem os seus motivos para nos mandar provas. Algumas delas são, né? Listei aqui, né? Talvez Deus está mandando uma prova para a sua vida, para testar, para purificar a sua fé, para que o seu nome seja glorificado, o nome de Cristo seja glorificado. Veja o que diz, né? A 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ali Pedro diz que no meio da provação, né, ele diz: nisso exultais, se alegrem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Talvez Deus queira aperfeiçoar o nosso caráter, como a gente viu ali em Tiago, né? Trazendo perseverança para a nossa vida. Talvez Deus queira, com essa provação que nós estamos passando, nos proteger de um pecado maior. A exemplo do que ele fez com o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 7, né, nós lemos: e para que não me ensoberbecesse, Paulo diz, com a grandeza das revelações do Senhor, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Queridos, infelizmente, no momento em que nós passamos pelas provações, nós temos dificuldade de pensarmos nessas verdades. Quando nós pedimos explicação para Deus, nós, em outras palavras, estamos dizendo que nós não nos conhecemos direito, não sabemos o que se passa conosco, ou então estamos dizendo que nós não conhecemos direito Deus e os seus planos para nossas vidas. Mas Abraão foi diferente nesse momento. Abraão, ouvindo a palavra de Deus, obedeceu imediatamente pela fé. Ele sabia que Deus jamais entraria em contradição com as suas promessas, de maneira que ele se apegou às promessas ao invés de olhar para as circunstâncias. Essa promessa que Deus tinha feito para ele lá em Gênesis 21, né, capítulo 12, por Isaque será chamada a sua descendência. Abraão creu que se o seu filho fosse ali sacrificado, Deus poderia ressuscitá-lo. Sabemos disso porque quando a gente vai lá para Hebreus, né, várias vezes a gente vai para Hebreus para entender um pouquinho mais a história de Abraão. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, nós temos esse relato. Hebreus 11, 17 a 19 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, está falando de Abraão, né? A quem se tinha dito, Deus tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou.
né? Figuradamente porque por sua fé o trouxe à vida, né? Trouxe Abraão à vida. Então a fé, meus queridos, a fé não exige uma explicação. A fé descansa nas promessas e no caráter do seu autor, do nosso Deus, do nosso Salvador. É essa confiança que nós podemos ter de que Deus está agindo para o nosso bem. No versículo 5 do texto ali de Gênesis 22, né? Abraão diz aos seus 2 servos: eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja a confiança de Abraão aí, né? O fato de Abraão crer em Deus, ele obedece mesmo sem saber onde, quando, como e também o porquê desse pedido de Deus para ele. Ele não ficou pedindo explicações. Você tem crido nas promessas de Deus? Ou você tem olhado mais para as circunstâncias ao seu redor? Você tem crido nas promessas ou você se recusa a obedecer a Deus e a aceitar as provas que Ele tem enviado para você, a menos que Ele te explique todos os detalhes das suas ordens? A terceira e última lição que nós aprendemos da história de hoje é que nós precisamos depender da provisão de Deus. Gênesis capítulo 22, de 6 a 14, nós vamos ver essa provisão vinda de Deus. Então, a partir do verso 6, acompanhe mais uma vez comigo em Gênesis 22. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Existem duas declarações nesse trecho aqui que revelam a ênfase dessa passagem. Deus proverá para si o cordeiro, que significa o Senhor será visto, A palavra proverá aí no original, tem essa ideia de que será visto. Então Deus será visto nessa situação. E também no verso 14, Jeová Jirê, que quer dizer o Senhor proverá. Quando Abraão subiu ali ao Monte Moriá com o seu filho, ele estava confiante de que se encontraria com Deus e que o próprio Deus supriria a todas as suas necessidades, supriria o cordeiro para o holocausto. Mas pensa comigo, com base em que Abraão tinha essa confiança? Certamente não era com base nos seus sentimentos. É bem provável que Abraão estivesse sentindo uma dor terrível por dentro,
só em pensar, né, em ter que sacrificar o seu único filho. Abraão, sem dúvida, amava o seu filho, mas também amava a Deus e desejava obedecer a Deus acima de qualquer coisa. Abraão, em sua prova, não se apoiou em outras pessoas, nem deu desculpas por causa de outras pessoas. Ele poderia ter pensado em Sara e argumentado com Deus, mas Senhor, o que Sara vai dizer disso, ou vai pensar sobre isso, ou sobre mim, quando fizer isso? Como ela vai reagir? Mas Abraão não compartilhou com ela os seus planos e a deixou em casa. Ele poderia ter temido aqueles seus 2 servos, afinal de contas, como ele explicaria a morte do menino? Mas também ele não compartilhou esse plano com aqueles servos e os deixou no acampamento para trás. Tantas vezes, queridos, nós agradecemos a Deus pelos amigos, pelos membros da família que nos ajudam a carregar os nossos fardos e a passarmos pelas provações. Mas, queridos, existem provações na vida que nós vamos ter que enfrentar sozinhos. E são nesses momentos que nós aprendemos o que Deus quer nos ensinar, o que Deus pode fazer por nós. Eu me lembro, já dei algumas vezes esse exemplo para vocês, de quando o nosso filho do meio, Vitor, teve câncer aos 15 anos de idade, graças a Deus, há muitos anos atrás já. E aquele semestre que nós passamos lutando pela vida dele, é uma provação em que toda a família e os amigos se envolveram. Mas eu também me lembro, depois da sua última sessão de químio, enquanto ele estava sustentando a sua vida pelos equipamentos, em que ele precisava retirar aqueles equipamentos para ver se ele ia resistir àquela última sessão de quimioterapia. Me lembro que naquela noite que eu passei com ele no hospital, eu não consegui dormir, o tempo não passou rápido, eu acompanhava aquele aparelho de retirada de adrenalina, né, e como ficaria o batimento cardíaco dele, e naquela noite Deus tinha algo para me ensinar. Naquele momento de provação, Deus usou, né, aquele momento de provação para me mostrar a soberania dele sobre a vida, para me mostrar o cuidado dele e o amor para com a vida do Vitor, que era acima do meu mesmo, e tantas outras lições que Deus usou no meio daquela prova difícil. Abraão podia confiar nas promessas e na provisão do Senhor. Ao que parece, não houve nenhum caso, né? A gente não vê na Bíblia, nenhum caso de ressurreição antes daquele momento, daquela época ali, na vida esse momento do texto de hoje, né? De modo que Abraão, então, estava sendo exercitado de grande maneira, né, por Deus. A sua fé estava sendo exercitada. Mas quando a situação parece para nós desesperadora, nós temos que nos perguntar, assim como nós aprendemos lá em Gênesis 18, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18, 14. Deus providenciou o sacrifício, um carneiro tomou o lugar de Isaque ali no altar. Abraão então Abraão descobre aqui, né, mais um nome para Deus, e esse nome é Jeová Jireh. O Senhor proverá, o Senhor será visto. Você tem visto a presença de Deus em sua vida, no meio da provação? A declaração no monte do Senhor se proverá nos ajuda a compreender um pouco mais sobre essa provisão que é dada por Deus para as nossas vidas. Essa
provisão de Deus, responde uma série de perguntas, né? Essa declaração, o Senhor proverá, responde essas perguntas. E as perguntas são essas, né? Onde o Senhor provê nossas necessidades? A resposta aqui para nós é no lugar indicado por Ele. Abraão estava no lugar certo, do modo certo. Ele pôde, então Deus veio se encontrar com as suas necessidades. Com isso nós aprendemos que nós não temos o direito de esperar a provisão de Deus, a menos que nós estivermos andando dentro da sua vontade. Quando Deus provê nossas necessidades? A resposta é no tempo certo, no tempo de Deus, nem antes nem depois. Quando você coloca o seu pedido diante de Deus, diante do trono da graça de Deus, Ele responde com misericórdia e graça em tempo oportuno, diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Às vezes nós temos essa impressão, já falamos tantas vezes isso aqui, né, de que Deus está demorando demais, mas lembra, né, como eu já disse antes, isso é só a nossa perspectiva humana sobre as circunstâncias da vida. Também responde a pergunta de como é que Deus provê. Nós sabemos que tantas vezes Deus age de maneira sobrenatural para prover livramento, mas muitas vezes Ele também age de maneira natural. Deus aqui não enviou um anjo para levar o sacrifício, Ele não transformou uma pedra em ovelha, não, nada disso. Ele simplesmente permitiu que um carneiro ficasse preso ali pelos chifres no meio de um arbusto, e no momento em que Abraão precisava, e no lugar onde Abraão pôde vê-lo e alcançá-lo. A quem Deus concede a sua provisão? Aqueles que confiam nele e obedecem às suas instruções. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, como já dissemos, podemos esperar a sua provisão. Um diácono que eu conheci uma vez, ele costumava dizer: quando nós planejamos fazer coisas conforme a vontade de Deus, Ele nos apoia, Ele está conosco do começo ao fim. O Senhor não tem obrigações de abençoar as minhas próprias ideias e os meus próprios projetos, mas Ele tem o compromisso, sim, de permanecer fiel e apoiar os seus próprios planos, os seus soberanos planos para a minha vida. Por fim, por que Deus supre as nossas necessidades? Por que Ele provê para as nossas necessidades? Qual a sua motivação? E a resposta é, mais uma vez, para a glória do seu nome. Lembra a oração do Pai Nosso, né? Santificado seja o seu nome. Essa é a primeira frase ali de toda a oração do Pai Nosso, né? Governa todos os outros pedidos. Deus nos criou, Ele nos salvou para glorificarmos o seu nome. Deus foi glorificado no Monte Moriá ali por Abraão e Isaque, porque eles estavam ali para fazer a sua vontade. E a pergunta para nós, mais uma vez, é: Deus tem sido glorificado por meio da sua vida? Enquanto você passa por suas provações, você tem confiado na provisão de Deus? Então, resumindo, o que nós vimos aqui na história de hoje: 3 coisas, 3 verdades sobre as provações. Primeiro, espere que Deus lhe mande provas. Provação faz parte da vida do cristão, não é só com você. Todos nós passamos por provas vindas do próprio Deus. Foque nas promessas e não nas circunstâncias. A nossa vida deve ser dirigida pela revelação das Escrituras, as promessas de Deus na palavra, e não pelas circunstâncias, pelas provas do dia a dia. E por fim, dependa da provisão do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez e agradecer pela instrução do Senhor na sua palavra. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pela história de Abraão, uma história da escola da fé, mais uma vez Abraão sendo provado
e demonstrado, ou aprovado por Deus, né? Abraão assim nos ensinando da sua obediência. Ajuda-nos, Senhor, a alinharmos a nossa vida a esse exemplo de Abraão, a suportarmos as provações confiando de que o Senhor está sob o controle e tem permitido essas provações para nos levar a um estágio superior da nossa fé, do nosso relacionamento com o Senhor. Te louvamos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.